Olá, eu sou o Thiago Otucchi, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e podcasts, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostar dessa entrevista, também deixe seu like, deixe seu comentário, faça a sua sugestão. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas e conteúdos. Então, acesse lá também a área de planos e assinaturas e veja tudo que a gente pode oferecer para o nosso assinante. Também acesse a página do Clube FI Educação. Agora, além do tradicional curso online de fundos imobiliários, você tem também cursos presenciais. Agora, as turmas de outubro, ainda há tempo de você participar. Então, acesse lá, que a gente tem turmas em Curitiba, o Rodrigo Colombo, e no Rio de Janeiro, o Natan Otávio, o NOD. Bom, o nosso convidado de hoje é Fábio Carvalho, que é gestor da Alianza. Tudo certo aí, Fábio? Tudo bem, Thiago, tudo bem. Ótimo estar aqui novamente. Então tá certo, Fábio. A gente agradece a tua participação no nosso programa. Então, lembrando que o Fábio já participou lá no início do fundo, né? Foi em abril de 2018. Enfim, então, quem quiser entender um pouco melhor da Alianza, um pouco do histórico profissional do Fábio, já tem essa primeira entrevista. Então, Fábio, o fundo, né? A gente conversou lá em abril de 2018, então o fundo estava bem no início, né? Foi feito a oferta inicial no começo, né, de 2018, e de lá para cá muita coisa mudou, né? O mercado mudou muito, né? Agora o próprio fundo já está com 22 mil cotistas, né? Uma quantidade bem relevante de cotistas. Então, eu gostaria que você fizesse, antes de entrar, né, na parte nova, né, seria da segunda emissão, gostaria que você falasse, então, um pouco dessa primeira parte, né, do LZR11, né, que é o nosso foco aqui da conversa. Faz um resumo aí dessa primeira fase do fundo que vai até o início da segunda emissão. Tá bom, Thiago, vamos lá. A gente realmente conversou da outra vez, pouco depois do nascimento do fundo, né, que foi no comecinho, os primeiros dias de 2018, o nascimento do fundo, e a gente conversou, agora já há um pouco mais de um ano, mas quando a gente estava realmente lá naquela primeira fase. O fundo está seguindo a história que a gente planejava para ele, vamos dizer assim, então sempre o plano foi ter um fundo com diversos ativos, um fundo grande, um fundo, uma carteira diversificada de imóveis e de inquilinos, né, por consequência, e um fundo também com uma liquidez significativa, com um tamanho importante, e essa liquidez significativa, que é importante para todos, para a precificação correta do fundo, para os investidores poderem comprar cotas, adicionar cotas, reinvestir dividendos, eventualmente fazer liquidez total, parcial das suas cotas, enfim. Então, não só do lado da diversificação de carteira, o plano sempre foi crescer o fundo com futuras novas ofertas, como uma que a gente fez recentemente, a segunda, e como também trazer para os investidores um fundo com liquidez, um fundo com cobertura de analistas, um fundo que realmente seja um participante de destaque deste mercado, vamos dizer assim. Então, o ano passado, né, entre a nossa última conversa e hoje, a gente teve o ano passado totalmente dentro do esperado, o fundo fez as aquisições dos 2 primeiros imóveis da primeira oferta, entregou todo o rendimento projetado exatamente como previsto, tudo caminhou bem, e foi crescendo no número de novos cotistas, foi crescendo em liquidez, até o momento que a gente veio com a segunda oferta do fundo, agora, vamos dizer assim, no final do primeiro semestre deste ano. Acho que a gente vai falar bastante agora dessa nova fase pós-segunda oferta. Então, com a segunda oferta bem sucedida, né, que a gente teve, a gente passou nos últimos meses a terminar as aquisições dos novos imóveis. Então, a gente vai falar, acho que um pouquinho mais disso mais para frente em detalhe, mas a gente já comprou 4 imóveis agora, desde a última segunda-feira. A gente está falando há uma semana que a gente teve fato relevante recente. Desde segunda-feira, 2 dias atrás, a gente comprou 4 imóveis dos 5 planejados inicialmente para essa segunda oferta. Então, falta um que está em fase final aí. Vamos falar em mais detalhes disso daqui a pouco. Mas a segunda oferta veio, como era o planejado para o fundo,
esse crescimento, a ideia nunca foi ter só uma oferta, mas sim diversas ofertas, e ter um fundo cada vez mais diversificado, um portfólio cada vez mais amplo de imóveis e de inquilinos, e uma liquidez maior, um conhecimento no mercado maior do fundo. Até porque, então, só para entender se a nossa audiência entender essa sequência, claro, né, você está... O Alianza hoje eu vejo que é um fundo bastante comentado, então também tem isso, né? É um fundo que tinha um PL pequeno no início, 2 imóveis, quer dizer, também tem esse foco. O pessoal confunde um pouco, né? É um fundo de logística, não, ele é um fundo híbrido, né? Quer dizer, com contratos atípicos, né? E eu vejo, então, que é um fundo que começou a despertar bastante, né, a atenção dos investidores, com até outros colegas que você já também fez entrevista, vocês também têm uma área de RI bastante ativa, né, participam de eventos, né, então tudo isso ajudou também vamos dizer assim, a surfar esse crescimento no mercado, né, enfim, então vocês estavam no momento certo, mas fizeram um bom trabalho, e então, como você falou, acho que fazendo o gancho, né, já para a segunda questão aqui, já entrando na segunda emissão, né, quer dizer, agora o fundo realmente começa a ficar ainda mais atrativo, porque a ideia sempre é ter uma diversificação maior para diluir os riscos, né? Quer dizer, agora a gente começa a colocar mais imóveis para dentro da carteira. Né? Perfeito, perfeito. Esse sempre foi o plano, crescer. Como você comentou corretamente, acho que isso é muito importante. O fundo não é um fundo de logística, não é um fundo de escritórios, ele não é, digamos assim, temático pelo tipo de ativo. Ele é um fundo de renda imobiliária, de alta qualidade, essa é a nossa forma de enxergá-lo, né? É uma carteira para permitir acesso a uma carteira diversificada de imóveis de alta qualidade, com inquilinos de alta qualidade, para compor uma renda imobiliária, no nosso entendimento, é de alta qualidade e ter essa alternativa de investimento para os investidores que buscam essa renda imobiliária. Mas realmente ele não é um fundo de logística, nunca será, ele será sempre híbrido, terá bastante logística, como terá também escritórios, mas ele não vai se limitar por um tema, por um tipo de ativo como tema, e sim por essa busca do que a gente chama de uma carteira diversificada de renda imobiliária de alta qualidade, vamos dizer assim. Então, realmente, não é um fundo de logística, ele é um híbrido e sempre permanecerá assim. E realmente é isso, a gente fez a segunda oferta com esse objetivo de diversificar a carteira e crescer o tamanho do fundo também para ajudar na liquidez. Acho que é importante a liquidez para os cotistas, né? Alguns cotistas perguntam, não, mas por que a nova oferta? Acho que essa nova oferta foi extremamente importante, ela mudou estruturalmente o fundo, ele realmente muda de patamar, então foi um passo crítico da vida, da história que a gente pretende ter para o fundo, por esses dois elementos, a diversificação de carteira, que é importantíssimo em termos de risco, né, vamos pensar assim, de longo prazo. Não adianta eu ter uma renda imobiliária excepcional hoje, mas com um enorme risco de daqui a 6 meses eu não tenha mais, não é esse o plano. Então, essa diversificação de carteira é extremamente valiosa do ponto de vista de risco, de fluxo de caixa, vamos chamar, de risco de distribuição, de melhorar muito o perfil de risco, então reduzir muito o risco em relação à distribuição. A pessoa diz, mas a distribuição vai ficar igual, você vai ficar com a distribuição dos mesmos 65 centavos por cota que você tinha antes. Então, para que a oferta? Isso tem que ser olhado de uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu vou ter a mesma distribuição por cota que eu tinha antes, mas o risco futuro sobre essa distribuição reduz-se dramaticamente, sendo essa distribuição composta por diversos imóveis com diversos inquilinos, em relação a um fundo mais concentrado. Então, isso realmente é muito valioso do nosso ponto de vista em termos de relação risco-retorno, digamos assim, ou risco e rendimento distribuído, vamos colocar. Isso para a gente é muito importante, muito valioso. Eu prefiro infinitas vezes ter uma mesma distribuição de X centavos por cota, mas com fundo com diversos imóveis, diversos inquilinos, do que a mesma distribuição num fundo com uma concentração de imóveis e de inquilinos muito grande. E, Fábio, desculpa interromper, né? Além dessa questão que você comentou, né? Que você, eu tenho a mesma distribuição, só que, obviamente, com mais imóveis, mais inquilinos, quer dizer, você dilui bastante o risco do fundo, e também tem uma questão que o mercado cresceu muito, quer dizer, a gente tinha, no final de 2018, o fechamento do ano passado foi em torno um pouco mais de 200 mil investidores, né, pessoas físicas que investem em fundos imobiliários. Isso. Agora, o boletim aí da B3, que é a estatística de fechamento de agosto, já são mais de 430 mil investidores. Possivelmente agora, a gente está falando aqui
já em outubro, já deve estar aí por mais de 450 mil. Quer dizer, precisa ter mais cota para mais investidores estar entrando e os próprios atuais cotistas também terem a oportunidade de estar aumentando a sua posição, né, dado que o juros está caindo, então o pessoal, todo aquele recurso que os investidores estão, de repente, eu tenho dinheiro à disposição, em vez de ele colocar no CDB, ele tem a oportunidade, de repente, subscrever e comprar mais cotas aí do Alianza, né? Perfeito. E para isso é importante também a liquidez das cotas, né? Não só a disponibilidade das cotas, mas a liquidez, porque se você não tem uma cota com uma liquidez boa, você também não pode ter uma grande posição da sua carteira num fundo sem liquidez. As coisas andam em conjunto. Então, para o fundo ser uma opção atrativa, uma opção eficiente para a construção de portfólio dos investidores, a liquidez é um elemento importante também. Então, a nova oferta também veio para endereçar esse assunto de liquidez. A primeira oferta, com o tamanho inicial do fundo, a liquidez era uma liquidez um pouco mais restrita. Então, o conjunto da nova oferta, com o nosso trabalho de RI, com a nossa disponibilidade, com a nossa tentativa, esforço muito ativo de fazer esse trabalho de relações com investidores de forma bem feita, vai nessa direção, de também permitir que o fundo seja uma opção real, que é realmente eficiente, de composição de carteira desses investidores, tanto os antigos quanto esses novos, todos que estão chegando, como você bem colocou. E vocês tinham um planejamento, quer dizer, a gente está vendo esse número enorme de ofertas, né, principalmente as ofertas follow-on, quer dizer, pelo resultado aí da oferta, vocês conseguiram até captar mais do que estava planejado, né? Sim, a oferta teve até um lote adicional, enfim, algum rateio, foi uma demanda superior à própria oferta. E Fábio, então, vocês iniciaram o fundo com a aquisição, né, de 2 ativos, né, um é em São Paulo, outro no Rio, né? Isso. E agora, enfim, vocês estão ainda no processo de alocação, né, dessa segunda emissão, mas já foram três ativos, né? Quer dizer, até um foi recente agora, que saiu o fato relevante. Então, eu gostaria que você falasse das características desses 3 imóveis que vocês adquiriram agora. Perfeito. Na verdade, foram 4, tá? Só te corrigindo, já foram 4. Dessa segunda emissão. É que 2 foram numa mesma operação, que um sale-leaseback da BRF, né? Então, houveram 2 imóveis numa mesma operação, mas são 2 imóveis diferentes, com 2 contratos separados, e depois outros 2. Então, no total, já foram 4. Então, do pipeline, digamos assim, da oferta, falta 1, que é o último que está sendo finalizado agora. Então, eram 5 os planejados, desses 4 já foram. Então, vamos lá, por ordem. Primeiro, houveram esses 2 da BRF, que eu comentei. Então, são 2 centros de distribuição, são imóveis de logística da BRF, aqui no estado de São Paulo, né? Um é o que serve São Paulo, cidade capital, e um é localizado em Bauru, que serve o interior de São Paulo, toda a região ali ao redor de Bauru, e parte muito rica ali de São Paulo, do interior de São Paulo. São esses 2 imóveis de logística, CDs deles. Foi uma operação de sale-leaseback, então nós compramos da própria BRF e na mesma data assinamos um contrato de locação atípico com eles de 10 anos em cada um dos imóveis. Então esses foram os primeiros 2, então são imóveis feitos no mesmo dia, vamos dizer assim, mas são 2 imóveis, cada um tem um contrato separado, os contratos têm o mesmo prazo, têm as mesmas regras, são atípicos, penalidade integral de 10 anos, todas aquelas regras dos contratos atípicos, né, que hoje o pessoal já está entendendo bem como são. Então, eles foram sale-leasebacks diretos com a BRF, compramos e alugamos para eles de volta por contratos atípicos de 10 anos na mesma data, esses 2 ativos. Então, são basicamente a logística da BRF do estado de São Paulo. Um aqui em Guarulhos, que serve toda a grande São Paulo, digamos assim, e outro em Bauru, mas que serve não Bauru somente, mas toda a região ali do interior. E esses são as 2 primeiras aquisições. A gente gosta muito dos imóveis pelo uso, né, um uso estratégico, crítico da empresa. A empresa precisa desses imóveis para a sua operação. E as localizações são obviamente, os grandes mercados dessa empresa. O conjunto de São Paulo, Grande São Paulo, mais o interior do estado de São Paulo, evidentemente, é o principal mercado, o conjunto do principal mercado para essa empresa no Brasil. É uma empresa que tem grande parte do seu negócio fora do Brasil, mas no Brasil, seus mercados principais, claro que são São Paulo e essa região do interior de São Paulo. Então, são imóveis estratégicos, importantes para caramba para o inquilino, isso também nos agrada bastante. Então, esses foram os primeiros 2,
então, com o mesmo inquilino, mas são 2 imóveis. Na sequência, a gente fez a aquisição de um imóvel locado por uma empresa americana que se chama Aptiv. Hoje em dia, ela é uma parte de uma empresa que antigamente se chamava Delphi, uma empresa de autopeças antiga, tradicional, de origem americana. E essa Aptiv é o nome atual de uma divisão da Delphi. Ela é uma empresa americana de origem, de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York, uma empresa muito grande. E ele fez um movimento estratégico muito interessante de se focar na parte de autopeças que tem crescimento e que tem um futuro muito interessante. Então, ele faz um negócio chamado chicote elétrico, que basicamente é toda a conexão elétrica de um veículo. Então, o produto dele está cada vez mais necessário, cada vez mais importante para os carros, porque tudo que são sensor de estacionamento, sensor de limpador de para-brisa automático, toda a parte de computadores dos carros, a parte de som, todas essas conexões elétricas e sensores são o produto dele, basicamente. Então, eles estão cada vez crescendo mais com esse tipo de produto, porque os carros cada vez mais autônomos, os carros conectados, os self-driving, né, o carro que não precisa de motorista, digamos assim, que é o futuro, digamos assim, dos veículos. Quanto mais autônomo e mais conectado e mais, entre aspas, moderno é um carro, mais o produto dele é necessário. Ele precisa de um produto mais complexo, mais sofisticado e mais valor agregado. Então, é um negócio com um futuro muito interessante. A gente estudou em profundidade também o negócio deles e o produto que é feito ali. Então, ali, basicamente, ele monta uma montagem final deste produto, que se chama chicote dos veículos. Enfim, ele tem grandes clientes, as grandes montadoras, basicamente, brasileiras, localizadas próximo ali dele. E o imóvel é, basicamente, essa unidade logística e de uma montagem leve desse chicote, que é esse produto dele. É um imóvel novo, acabou de ser entregue, foi feito um contrato de build-to-suit, foi feito sobre medida para eles, e a gente adquiriu o imóvel logo que ele ficou pronto, e logo que a Aptiv começou a usar. Então, é, novamente, um contrato de 10 anos no total, atípico, foi feito um build-to-suit para ele. Tem uma característica interessante ali que a gente gosta de comentar, a gente falou um pouco já na divulgação, mas é bom destacar, tem uma expansão ali planejada desse imóvel que deve acontecer relativamente breve, porque o imóvel já está sendo muito bem utilizado em termos de capacidade, então tem uma expansão programada ali, é uma expansão que é interessante do ponto de vista do fundo por melhorar a rentabilidade, porque a aquisição já se deu da estrutura como um todo, de todo o terreno, tudo já foi comprado. Então, o capital adicional que se coloca na expansão, comparado com o capital que já foi colocado, ele é marginalmente bem menor, então existe uma melhoria de rentabilidade no momento da expansão, que é algo interessante para a gente. Então, esse foi a terceiro imóvel, vamos dizer assim. E agora, na segunda-feira, a gente anunciou que é um imóvel corporativo, é uma sede de uma empresa, então é um prédio aqui em São Paulo, um prédio monousuário aqui em São Paulo, que é a sede aqui no Brasil de uma empresa chamada IPG. IPG é Interpublic Group, é uma empresa, é o maior grupo de comunicação e propaganda e marketing do mundo, é uma empresa de origem americana, listada na Bolsa de Nova York. O escritório sede da holding deles, digamos assim, no Brasil, porque eles têm várias empresas no Brasil, mas o escritório sede da holding deles no Brasil fica nesse prédio há muitos anos, e era um prédio próprio, e eles fizeram o sale-leaseback, então, com a gente. Então, também, de novo, como eu falei no caso da BRF, eles próprios nos venderam o imóvel e assinaram um contrato de locação para permanecerem ali. Então, diferente dos anteriores que eu citei da segunda oferta, esse agora é um prédio-escritório, naquela linha do fundo ser híbrido, tá? Então, agora é um escritório. É um ativo muito interessante, a gente gosta muito dele, porque ele é uma localização muito boa, você está a 5 minutos da Faria Lima dele, mas ele é uma localização ainda um pouco menos nobre, porque ele está numa região um pouco mais residencial, mas ele está do lado de metrô recente, ele está literalmente a 5 minutos da Faria Lima, e fizemos a operação de uma forma que ele foi comprado por um preço e locado num preço muito baixo. Então, a gente vê um upside muito interessante ali no longo prazo, pela localização muito, muito favorável desse imóvel aí para o futuro, já hoje, e sempre vai ser 5 minutos da Faria Lima sempre vai ser uma localização muito boa, não importa o que aconteça no futuro. Então, a gente gosta bastante dele. Essa foi a última aquisição, aí novinha, acabou de acontecer 2 dias atrás. E, Fábio, eu vi que você teve essa preocupação, né, de explicar, e acho que é importante para a audiência, dentro da característica do fundo, que é uma estratégia com base em contratos atípicos, né, você teve a preocupação de fazer uma avaliação, né, do
dos locatários, né? Porque a questão toda do contrato atípico está muito focada na questão da qualidade de crédito da empresa, né? Porque, enfim, não adianta nada você fazer um contrato a longo prazo, mas se essa empresa, no meio do caminho, ela não consegue honrar os seus compromissos, né? Então, acho que por isso que você sempre tem uma preocupação em analisar e tá mostrando isso para o público. Ó, a gente comprou esse imóvel, tem esse locatário com esse contrato, mas a gente realmente tem essa preocupação com análise de crédito, né? E outra questão também é a localização, né? Então, dessas aquisições, então, esse eixo, né, dessas aquisições realmente são estratégicos em termos de localização. Você poderia fazer uma avaliação com algum mais nível de detalhamento sobre essa questão? Claro. Sim, esse é o ponto do crédito, é corretíssimo, é um dos nossos pilares grandes é o crédito. Não adianta eu dizer que eu assinei um contrato de 10 anos com uma empresa que não se sustenta por 10 anos, a gente não quer sustos e surpresas. A ideia, como eu falei, é uma renda imobiliária de alta qualidade, e para mim alta qualidade é previsibilidade, é pouca variação, pouco risco. Então a gente realmente tem uma preocupação com o crédito muito grande. Não basta ser um contrato atípico com uma empresa que não vai durar 10 anos, né? Porque eventualmente os 10 anos vão passar e a gente quer que eles sejam honrados como contrato. Isso foi planejado e foi modelado dessa forma, que o negócio fazia sentido desde que o contrato seja devidamente honrado. Então o crédito é bom. Quanto à localização, você está certíssimo, outro ponto importante para a gente, outro pilar, né, nosso, é a questão imobiliária. Então esse imóvel, ele é o quê? Ele está onde, a que preço eu estou comprando, a que preço eu estou alugando. Porque não adianta eu falar que eu tenho também a mesma coisa, um contrato atípico, mas eu aluguei um galpão a R$60 o metro quadrado de aluguel de galpão, que não se aluga em lugar nenhum do mundo, não existe. Lugar nenhum do mundo não, mas em nenhum lugar do Brasil, uma coisa dessa para de pé, porque chegando no final do contrato você vai ter uma mudança muito significativa do preço de aluguel e da renda, que é o que eu quero proteger, que é o que eu quero otimizar. Então, também não me adianta fazer uma coisa assim. Então, a gente também tem essa preocupação, olha, a localização do imóvel, o que ele e que nível de preço está se trabalhando ali nesse contrato. Então, voltando aos imóveis, né, acho que esses novos, né, vamos focar neles. Então, os imóveis da BRF, como eu falei, são extremamente estratégicos, porque são os imóveis que ele utiliza para distribuir os produtos dele na Grande São Paulo e no interior de São Paulo. Evidentemente, mercados críticos para eles e para qualquer empresa do meu setor ou qualquer empresa que vá distribuir produtos de consumo em São Paulo e no interior de São Paulo poderia usar esses imóveis e, evidentemente, para o atual inquilino também são estratégicos e são críticos. Então, são localizações que têm fundamentos para a logística, que são, no caso, extremamente importantes, são acesso ótimo a essas regiões que são os grandes mercados para esse tipo de produto. Então, são imóveis que são críticos e estratégicos para o atual inquilino e potencialmente teriam grande utilidade para outras empresas que fossem distribuir produtos de consumo em São Paulo. E para a gente é algo muito bom. O Aptiv, ele é um imóvel que é estrategicamente localizado para o tipo de produto dele, porque ele entrega para os clientes dele, e a entrega de produto para as montadoras de veículos, né, ela é o clássico just-in-time antigo, né, foi criado, o conceito de just-in-time foi criado até para esses caras. Então, assim, a entrega de produtos para as montadoras de veículos, ela é aquela programação praticamente diária, a montadora avisa hoje o que ele vai querer receber amanhã de produto para a linha de produção dele, dependendo de vendas e da programação. Então, é muito crítico que esse tipo de produto esteja próximo e com facilidade de acesso ao cliente final, que é a montadora, são as diferentes montadoras que são clientes. Então, a localização é pensada por alguns critérios, existe critério tributário, existe critério de disponibilidade de mão de obra, porque o produto, nesse caso específico, é um produto de muito valor agregado, um produto muito sofisticado e muito delicado. Então, tem um critério de mão de obra, de treinamento e tal, que é importante. E a questão do acesso, literalmente, com entregas diárias para os clientes, com uma programação de entrega muito rígida nesses conceitos de just-in-time que as montadoras operam. Então, também é uma localização estratégica para este setor de autopeças muito importante. E, por fim, o IPG, que agora é um prédio comercial, de novo, é a sede da empresa, é onde ele opera há muitos e muitos anos, e ele, evidentemente, quer ficar lá, por isso que fez esse tipo de contrato, né, longo, e é um prédio comercial, como disse, a 5 minutos da Faria Lima. Então, aí acho que é relativamente fácil de compreender o que um prédio de escritórios localizado próximo da Faria Lima e próximo de uma estação do metrô e tal, tem um valor imobiliário independente do inquilino que vai ficar lá nesse contrato inicial.
no futuro. E uma coisa importante, quando a gente comprou dele próprio, e ele vai ficar me pagando aluguel, a ideia dele não é pagar um aluguel caro, ele queria também um aluguel barato. Então, se você olhar esse prédio a 5 minutos da Faria Lima, está alugado a R$30 o metro quadrado, que é um valor de aluguel extremamente baixo. Então, a gente só vê upside para isso no futuro, quando o contrato está contratado, contrato atípico, esse aluguel não vai mudar pelo prazo do contrato, mas é muito bom entrar numa base de boa de custo, vamos dizer assim. A gente entende que a gente ganha dinheiro, digamos assim, em negócios imobiliários, mesmo em investimentos em ações, né? O value investing é entrar num bom preço, o preço de entrada é o crítico. Então, assim, entrar num prédio localizado a 5 minutos da Faria Lima, alugado a R$30 o metro, por uma grande empresa, muito sólida, na nossa visão, é um ótimo ponto de entrada, e o longo prazo existem até upsides imobiliários aí. De novo, lembrando que esse contrato vai seguir nesse mesmo valor pelo período do contrato, porque ele é atípico para os dois lados, né? O inquilino não pode sair, nem pedir para pagar menos, mas o proprietário também não pode tirar o inquilino e nem pedir para aumentar o aluguel pela duração do contrato. Mas no futuro, no longo prazo, a gente entende que esse contrato está num preço que o imóvel tem características, o contrato está num preço muito bom para a gente, com potencial upside interessante. Interessante, Fábio. Então, por exemplo, né, as montadoras têm muitos fornecedores, né? Quer dizer, por isso que é a montadora, né? Pega várias peças para fabricar o carro. Então, aquela região, quer dizer, qualquer fornecedor da indústria automobilística gostaria de estar num local como aquele, né? Com imóvel naquela localização. E como você falou da Faria Lima, achei bem interessante, por R$30 o metro quadrado, né? Quer dizer, no longo prazo, quer dizer, essa área que é próxima, né? Você falou 5 minutos, tem uma tendência a se valorizar e, enfim, esse preço por metro quadrado pode subir muito, né? Lá na frente, gerando bastante valor aí para o fundo e, consequentemente, para os cotistas, né? E qual que é a previsão da aquisição aí para fechar essa segunda emissão e qual que daí seria, acho que você já respondeu, né? Então, a expectativa de dividendos é que ele continua, então, nessa faixa aí que já era desde a primeira emissão, né? A expectativa do rendimento terminada a alocação, né, dos recursos da segunda, é o mesmo nível que era anterior, né, um patamar de 65 centavos por cota, mais ou menos. Mas isso demanda finalizar as aquisições. Agora, no caso, falta um imóvel, mas falta um imóvel de um valor significativo, então ainda é uma alocação importante. Mas, sim, permanece a mesma expectativa de chegar num rendimento por cota finalizada a alocação, num patamar igual ao que era o anterior, né? Vamos dizer assim, da ordem dos 65 centavos. O que acontece apenas é o seguinte: a gente vai finalizar a quinta aquisição, o quinto imóvel da segunda oferta, em breve. Contudo, a oferta saiu com lote adicional, então a gente também está num processo de alocar o caixa da emissão do lote adicional, que a oferta saiu acima do alvo, né? E aí isso é mais um imóvel ainda que está numa fase final aí de negociação. Ele não estava na previsão da oferta inicial. Não era a oferta-alvo, mas veio da captação do lote adicional. Então, estamos finalizando o quinto imóvel da oferta-alvo, né, dos que estavam previstos ali no pipeline, mas haverá um sexto imóvel ainda, que a gente também está numa fase avançada aí de negociação. Um ponto importante. Então, ainda há um sexto imóvel adicional. A gente vai terminar essa fase dessa segunda oferta com 8 imóveis. Sim, até pergunto isso porque agora a gente está tendo um volume enorme de ofertas, até foi tema aqui do nosso programa, né, a questão de como o gestor tem que ter o devido cuidado, né, nas emissões follow-on para não prejudicar os atuais cotistas. Então, muitos cotistas, às vezes, têm na sua carteira várias subscrições, né, no período curto, quer dizer, não tem condições, né, enfim, muitas vezes ele acaba não participando, sendo diluído, dependendo do tipo do valor, do preço da cota, né, que também está sendo ofertado, isso pode prejudicar, né, o cotista atual do fundo. E esse outro aspecto também que acho que vocês estão conseguindo cumprir, né, que acho que é importante, que também é motivo de insatisfação por parte dos investidores, que é o tempo de você alocar, né, quer dizer, o gestor vai ao mercado, pede dinheiro e depois fica um tempo muito grande, né, ou às vezes também não cumpre aquilo que ele colocou lá no descritivo, assim, daquela oferta que fez com que o investidor gerasse essa expectativa, né? Então, nesse sentido, vocês estão realmente conseguindo fazer um bom trabalho, né? Eu acho até que demorou mais do que eu gostaria, tá? Eu gostaria de ter terminado essa alocação já, talvez,
há 2 meses atrás, seria o cenário ótimo, pelo menos. Demorou mais do que eu gostaria, a variedade de motivos, de férias, de negociações dos detalhes de contratos com esses inquilinos. E realmente a diligência é uma diligência complexa, intensa para esse tipo de contrato, porque é a mesma linha, não adianta assinar o tal do contrato de 10 anos, um problema no imóvel, com uma questão, o imóvel vai ter vai ser embargado por um problema de meio ambiente, enfim. Existem essas questões, são operações complexas as que a gente faz, e precisam ser bem resguardadas de forma diligente. E no final acabou demorando um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas eu entendo o ponto e a gente está trabalhando muito diligentemente sobre isso, e agora estamos chegando ao final da alocação aí. E um ponto importante também é o seguinte, ainda que demorando um pouquinho mais do que eu pessoalmente gostaria, do que talvez investidores gostariam, a gente está entregando, está comprando os imóveis que estavam combinados, que estavam negociados, enfim, não há problema desse tipo. Então, ainda que talvez com uns 2 meses de mais demora do que eu pessoalmente gostaria, estamos fazendo o que era o plano e entregando o que, na minha visão, é muito valioso para o cotista, que é essa grande diversificação de carteira, essa grande melhoria de liquidez do fundo. Então, realmente, esse processo de diligência é demorado. Também o Brasil não ajuda, né? A burocracia é enorme, né? Os riscos jurídicos são maiores, quer dizer, esse tempo aí é maior, né? Do que se fosse, de repente, em outro país, não tivesse... Isso é crítico, chega a ser triste, digamos assim, o volume de energia, de tempo e até de dinheiro que se coloca na fase, digamos assim, burocrática de diligência. Parte da diligência, ela é necessária, seria feita em qualquer país, por uma empresa diligente. Verificar questões ambientais do imóvel, verificar questões de documentação do imóvel, se está redondo, questões de sistema de proteção a incêndio, de AVCB, alvarás de funcionamento. Você também não pode comprar um imóvel e, de repente, ele ser interditado pelo Corpo de Bombeiros porque houve um problema, enfim, de renovação de AVCB, porque tem problemas e tal. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, essa diligência, ela é necessária e importante. Agora, existe também uma parte burocrática de certidões de cartório, a certidão vence, tira outra certidão, certidões de órgãos governamentais, são certidões, em muitos casos, inúteis, mas obrigatórias, e você paga por ela demora para sair, depois ela vence, você pega a outra. Tem uma burocraciazinha que essa não cria valor nenhum, e essa, se pudéssemos eliminar, um dia seria muito bom. A nossa realidade, infelizmente, né, Fábio? A gente acabou conversando, né, no evento de São Paulo, no evento GRI, acho que tinha acabado de encerrar a segunda emissão. Você estava comentando, né, da expectativa das aquisições, então eu gostaria que você falasse, né, da grande demanda, né, quer dizer, os fundos imobiliários estão captando, tem pares no mercado, né, do Aliança aí também prospectando imóveis, quer dizer, você falou que tem outros players, né, então eu gostaria que você falasse um pouco sempre é uma curiosidade, né, do investidor, entender como é que esse dia a dia do trabalho do gestor, né, então eu gostaria que você comentasse um pouco, de repente até alguns casos, né, tipo, como é que é o bastidor agora desse mercado, desses ativos-alvo dos fundos imobiliários, né, que está com uma grande demanda, né, por esses ativos, com bom retorno. Então, como é que funciona essa competição entre esses players que inclui aí o fundo de vocês? Olha, a competição, acho que tem dois elementos importantes. Um é o seguinte, a competição, ela, como o mercado ela é cíclica, né, e o momento do ciclo atual é um momento alto, um momento aquecido. Então, tem uma competição grande hoje em dia, tem muita gente querendo alocar recursos em ativos imobiliários, os nossos contratos atípicos atraem muitos investidores, inclusive diretamente grandes famílias, family offices, não só via fundos, mas até os investidores diretos. O momento atual de nível de taxa de juros do país está empurrando investidores para procurar alternativas com renda interessante, e o investimento imobiliário já se tornou talvez, a bola da vez aí em termos de investidores buscando alternativas para os seus recursos. Isso está gerando todas essas novas ofertas, emissões, o mercado está muito aquecido, e gera uma disputa pelos ativos, o que é um fato. No meio da crise, 3 anos atrás, ninguém queria comprar nada. Você tentar comprar um imóvel, você ia ser o único ali, ia estar uma situação muito melhor para comprar. Então, sejamos claros aqui, é um momento de alta disputa, beneficia os vendedores e não os compradores, que somos nós. O momento para os compradores é um momento delicado, de muita liquidez e muita disputa pelos ativos. Isso que tem que ser claro, acho que quem tem ativos hoje na mão
está numa ótima situação, e a gente tem, isso é importante também olhar do ponto de vista de quem já é cotista de um fundo que já tem ativos, porque o valor desses ativos, de já ter bons ativos na mão hoje em dia é maior. Eu acho até que tem muito fundo ainda no mercado barato, na minha humilde opinião, considerando o atual momento de taxas de juros, de essa competição por ativos. Você ter um portfólio de bons ativos na mão hoje em dia é algo valioso e estratégico. Mas, enfim, a competição está grande, isso é importante que se entenda. A gente potencialmente vai fazer outra emissão do nosso fundo, um dia vai. Mas, de novo, a gente quer fazer emissões com ativos já identificados, já amarrados e tal. Isso hoje em dia é difícil. O momento não é fácil para achar bons ativos em preços que façam sentido. A competição está grande. Existe um outro aspecto que eu sempre gosto de falar também, que é o seguinte: não é que essa competição ela não existia, ela já existia em outros momentos, mas ela tem mudado de uma forma que esta é positiva, e é a profissionalização. Antigamente a gente concorria mais com players não profissionais, com investidores individuais, com famílias da região do imóvel. A gente concorria com investidores que não faziam o mesmo tipo de conta que a gente, que não faziam o mesmo tipo de análise que a gente, e era uma competição difícil, porque às vezes você via que você perdeu uma negociação por alguém que fez uma proposta que não fazia nenhum sentido. É difícil concorrer com concorrentes irracionais. E antigamente você encontrava mais concorrentes irracionais. Hoje você encontra concorrentes racionais, que podem ser capitalizados, podem ser sérios. É uma concorrência difícil, não é que ela é fácil, mas ela é racional. É mais fácil concorrer com alguém que faz o mesmo tipo de conta que você, que faz o mesmo tipo de modelos, de análises que você está fazendo. Isso é mais preferível, na minha visão, concorrentes racionais, por mais capitalizados que sejam, do que os concorrentes irracionais que você encontrava mais frequentemente no mercado antes. Bom, interessante, né? Quer dizer, o mercado agora está mais competitivo, mas o preço tende a ficar mais, então, como é que a gente fala no jargão, né? O preço mais próximo do preço justo, porque não vai ter nenhum pagão aí colocando um preço metro quadrado lá em cima, achando que está fazendo um bom negócio, né? Exatamente. Eu já perdi muitos negócios no passado por propostas absurdas, propostas que não faziam nenhum sentido por qualquer um que entendesse do negócio. Mas, enfim, era um imóvel, uma região, e com uma família da região, que tinha vendido uma empresa, tinha muita liquidez, conhecia, era ali da região mesmo e tal, e aceitou fazer um negócio a cap rate de 5. Isso, não hoje, isso antigamente, em momentos que o juro do Brasil estava muito mais... Coisa que você fala, jamais um profissional faria um negócio desse jeito. Mas situações específicas de não profissionais, vamos dizer assim, aconteciam muito mais frequentemente antigamente. Agora a competição está um pouco mais, vou chamar de disciplinada, e acho que de uma certa forma isso é melhor. Bom, Fábio, uma outra pergunta que, de certa forma, também tá vinculada a essa, seria que também uma recorrente, né, as perguntas que a gente acaba tendo que responder muitas vezes para os investidores que estão começando, mas mesmo os mais experientes, né? Então, tem essa busca por retorno, né? Quer dizer, como você falou, um cap rate, né, que faça sentido hoje. Claro, o mercado hoje é uma realidade diferente do que era há 2, 3 anos atrás, né? Acho que o investidor também tem que entender isso, mas, de qualquer forma, existe essa possibilidade de que hoje, na segunda emissão, ainda vocês estão concentrados na região sudeste, ainda dentro de uma região ainda muito próxima, falando do estado de São Paulo, praticamente, né? Quer dizer, vai ser uma tendência, fundos como o de vocês, de contratos atípicos, que pode ter galpão ou outros tipos de imóveis, de repente buscar outras regiões, quer dizer, será que não tem algo interessante na região sul, centro-oeste, nordeste, enfim, que possa ter retornos interessantes, mesmo que lá na frente esses imóveis embutam um risco um pouco maior, mas ao mesmo tempo possa gerar um prêmio de retorno para o cotista? Sim, eu acho que sim. A gente não é radical no sentido de só vou fazer São Paulo e Rio, ou só vou fazer aqui. A gente está olhando, inclusive hoje, eu praticamente gosto do Centro-Oeste para logística, por exemplo, acho que existe uma vocação e um futuro muito interessante no Centro-Oeste brasileiro para a logística, de certos tipos de produtos, claro. Mesma coisa no Nordeste. O Nordeste brasileiro sozinho tem mais população do que a grande maioria dos países do mundo, tem 60 milhões de pessoas só no Nordeste do Brasil, relativamente concentrado em regiões costeiras e algumas cidades. Então, são regiões que, por si só, são mercados grandes o suficiente para demandar atenção das grandes empresas de bens de consumo, dos varejistas e tal.
Então, para a logística também gosto de Nordeste. Então, existem, vamos dizer assim, teses e fundamentos para se fazer operações fora também da região de São Paulo. A gente não é preso em São Paulo. É claro que depende tudo de preço, tudo depende do tipo de contrato, de quem é o inquilino, tudo o resto que a gente sempre olha, na verdade, tem que ser válido, tem que se aplicar, mas não se surpreenda se numa terceira emissão nossa houver um imóvel de logística no Centro-Oeste, tá? Isso é uma possibilidade, a gente não se obriga a ficar em região Sudeste ou em São Paulo. Então, isso é uma possibilidade, sem dúvida. Acho que temos essa abertura e estamos trabalhando em coisas desse tipo, em olhar coisas um pouco fora. A gente já fez, a gente como empresa, né, como executivos dessa empresa, a gente já fez coisas em diversas regiões do Brasil. Eu já fiz coisas na região sul do Brasil, Paraná, principalmente, mas também uma coisa no Rio Grande do Sul. A gente já fez coisas significativas no Nordeste. Então, assim, já fizemos coisas no Sudeste, mas não São Paulo. Eu já fiz muita coisa em Minas Gerais, que também acho que tem regiões muito interessantes. Então, nós não nos prenderemos no longo prazo a São Paulo. E uma outra coisa importante é o seguinte: quanto maior, mais diversificado o fundo é aceitável, por exemplo, alocar 5% do fundo num imóvel que seja no Centro-Oeste, numa boa taxa de retorno, com um bom inquilino. Eu estou trazendo diferentes riscos num fundo no momento que ele já tem uma diversificação de carteira grande, ele já tem um portfólio constituído. Exato, na mesma linha que tem muitos shoppings muito interessantes, né, atrativos, que tem uma diversificação geográfica enorme, né? Quer dizer, tem shopping na região Norte, Nordeste, Sul, além, claro, da região Sudeste, porque você também tem essa postura, como você falou, né, de diluir isso dentro da carteira. Enfim, até quando a gente está comentando, o mercado está crescendo, vai chegar uma hora que as opções aí na região de São Paulo vão ficar cada vez mais escassas e seria, então, um movimento natural, né? E, Fábio, uma outra pergunta também que é bastante recorrente, né? Em relação de inovações dentro do nosso mercado, né? Quer dizer, e dentro dos contratos atípicos, a gente tem essas possibilidades de ter fundos com imóveis diferentes do que é o feijão com arroz, né? Que é o corporativo, que é, por exemplo, hospitais, galpões industriais, quer dizer, universidades, algo que a gente já tem no nosso mercado, mas não em grande quantidade. Quer dizer, por regulamento, vocês não podem investir nesses tipos de imóveis, mesmo sendo contratos atípicos. E eu gostaria, então, que você explicasse para o investidor que tipo de risco, né, por exemplo, estaria exposto mesmo num contrato atípico com esse tipo de imóvel. Hospital a gente não pode mesmo, por regulamento. A gente tem uma visão, um viés negativo, eu diria, quanto a esse tipo de ativo. Acho que tem duas grandes questões. Uma é a especificidade, ou seja, ele é um imóvel que só serve para aquele uso. É um investimento muito grande, normalmente o preço por metro quadrado é muito alto, porque tem um investimento muito grande na infraestrutura, o prédio é especial. O prédio, fisicamente, de um hospital é muito diferente de um prédio comercial normal. Com muito investimento, muito pesado, piso reforçado, paredes mais largas, passagem dos tubos de gases. Tem N características que fazem um prédio de um hospital ser muito mais caro para fazer do que um convencional e muito diferente no termos de características. Então, ele é muito específico para aquele uso, o que já não me agrada. Eu prefiro imóveis que poderiam ter usos diferentes inquilinos. Se eu tiver um imóvel que só pode ser um hospital, os meus potenciais inquilinos são um pequeno grupo restrito de operadores de hospitais brasileiros. Então, eu acho que essa restrição do universo de inquilinos, pela especificidade elevada, não nos agrada sair. E, além de tudo, tem uma questão potencial da dinâmica dos contratos em si. Quer dizer, você imagine que eu precise levar para um juiz brasileiro um pedido de ordem de despejo de um hospital, porque ele não está me pagando aluguel. Qual vai ser a minha situação, digamos assim, estratégia, potencial de força negocial, digamos assim, com um inquilino de um hospital, se eu precisar, entre aspas, ameaçá-lo de despejo e de sair, todo mundo entende que a situação, o equilíbrio de forças numa negociação ali é um pouco diferente de um outro inquilino. Se eu precisar despejar um inquilino de um galpão logístico convencional, isso é praticamente imediato. Um hospital é completamente diferente. E essa dinâmica já se mostrou, já aconteceu em casos de mercado aí. Não vamos entrar em detalhe disso, mas há poucos, mas há casos de fundos com esse tipo de ativo no mercado e já tiveram problemas significativos aí de mudança de aluguel e de negociações muito complicadas com os inquilinos.
Então, hospital é um caso específico. Educação, meu regulamento permite educação, não há restrição de educação hoje em dia. E eles, de alguma maneira, eles são imóveis parecidos com escritórios. Eu não vejo muito problema num imóvel para uma rede grande de educação. Eu faria, tá? Dentro do nosso perfil de fundo híbrido, eu faria educação, desde que bem localizado, desde que com um inquilino bom, um contrato bem feito, mas eu faria. Não tem essa restrição hoje em dia, não. Antigamente não se fazia educação porque você tinha dificuldade de inquilino, dificuldade de crédito, vamos dizer assim. Hoje não, você tem grandes grupos extremamente bem geridos, extremamente fortes, então hoje em dia a educação me parece ok, tanto do ponto de vista de crédito, quanto do ponto de vista do tipo do imóvel. Eu não evitaria educação, não. Indústria, a gente pode fazer o que a gente chama de indústria leve. O imóvel da Aptiv que a gente acabou de fazer, ele é, de alguma maneira, um imóvel onde tem o que no exterior você chama de light assembly, que é uma montagem leve. Assim, não existe ali uma fundição, não existe ali uma indústria química, não existe ali realmente uma indústria pesada, porque aí é muito específico, aí tem problemas potenciais de contaminação e tal. Mas no imóvel existe uma montagem de peças ali, que é o que a gente chama de montagem leve, e esse tipo a gente pode fazer e faz. O que a gente não faz é uma indústria pesada. Por quê? Porque, de alguma maneira, é o problema do hospital. A indústria pesada é um imóvel muito específico, uma metalúrgica, siderúrgica, uma indústria química. O que está construído ali é muito específico para aquela atividade única, então, muito limitado em termos de potenciais usos para outros inquilinos, e reduz a liquidez. Então, a gente evita as indústrias que a gente chama de pesadas de transformação mesmo. É basicamente isso, siderúrgicas, petroquímicas ou químicas em geral, esse tipo de indústria realmente, atividade industrial pesada, a gente evita, por serem muito específicas e, de alguma forma, também por uma questão ambiental. Costumam ter situações ambientais ali que podem gerar gastos, digamos assim, para um fundo que a gente pretende procurar evitar. Assim. Não, claro, eu dei alguns exemplos, mas realmente a universidade não está ali como as exceções, né? Enfim, seria hospitais e galpões industriais, mas ainda realmente um galpão, como você falou, né? Quer dizer, a ideia, até colocando uma outra pergunta, quando se fala também em contrato atípico, o investidor entra, principalmente um fundo que está começando, que é novo, né? Quer dizer, tudo daqui 10 anos, então, aí a análise de crédito está sendo bem feita, quer dizer, o meu risco é muito pequeno, mas o longo prazo chega. Então, muitos investidores também me perguntam, né? Tem essa preocupação. Claro que isso é uma pergunta chata, né? Que você já deve ter respondido para muita gente. Pô, você está me perguntando daqui 10 anos, né? Mas os 10 anos chegam, quer dizer, a questão toda de, repente, você não colocar esse tipo de imóvel, que é básico, o exemplo do hospital, ou num galpão industrial, realmente uma indústria pesada, é que ele tem pouca versatilidade, que acho que é essa a questão. Quer dizer, tem poucos outros locatários que poderiam entrar naquele imóvel e fazer uma adaptação também é muito difícil, né? Quer dizer, trocar o segmento, transformar um hospital, por exemplo, num imóvel corporativo ou numa universidade, não que é impossível, mas é muito caro, né? Seria muito caro fazer essas reformas, né? Quer dizer, então, aí a pergunta, né? Dentro do portfólio atual, né? Do LZR11, você enxerga que no longo prazo, lá caso não seja renovado esses contratos, esses imóveis têm um certo grau de versatilidade? Localização, a gente já falou que sim, mas são versáteis, quer dizer, poderiam ser usos alternativos? Sem dúvida. Acho que em termos de localização, sim, todos eles. E em termos de tipo do imóvel, ou que está construído ali, digamos assim, também, sem dúvida nenhuma. De novo, até por essa linha, evitamos hospitais, evitamos indústrias pesadas de verdade. Então, o que nós temos hoje são ou galpões de logística convencionais, simples, né? Áreas de logística, de pátio, galpões normais, convencionais, realmente de logística, de um uso logístico normal, ou escritórios, ou prédios podem ser usados como escritórios e diferentes usos de escritório, né? Por escritório, vamos chamar de corporativo em geral. Pode ser uma sede de uma empresa, pode ser convertido numa faculdade, eventualmente, que são similares, o tipo do prédio, e podem ser diferentes tipos de operações comerciais e corporativas, mas são prédios convencionais, modernos, recentes, enfim, não existe ali nenhuma restrição de uso, dizendo, se esse inquilino sair daqui, eu vou ter só meia dúzia de outros inquilinos que poderiam querer, nenhum dos nossos casos é assim. Podem haver conversões de uso, pode ser que um imóvel que hoje no caso, por exemplo, do Atento no Rio, que é um
um call center, um comercial, um dia aquilo vai virar um comercial mesmo, né? Um varejo, uma coisa do tipo, que ele é localizado numa avenida de enorme fluxo, uma região muito grande. Então, ele tem um destaque, uma presença, uma frente para uma grande avenida de desenvolvimento. Pode mudar-se um pouco o uso, um inquilino que queira um uso um pouco mais comercial para receber clientes e alguma coisa do tipo. Pequenas mudanças de uso são possíveis se você mudar o inquilino no futuro, mas coisa simples, né? Uma coisa que a mudança de uso não demande literalmente uma obra que seja gigante, demorada, extremamente custosa. Nenhum dos nossos casos é assim. Então, Fábio, dentro dessa pergunta que a gente estava comentando, né, um fundo que, né, como a Alianza, né, que tem um foco nos contratos atípicos, até para o investidor entender também esse processo de gestão, quer dizer, que essa preocupação, vai chegar lá no final, tem esse risco de não renovar, mas a gestora não vai esperar uma data X, exatamente a data que vai encerrar, para começar a entender que aquela empresa não vai querer mais alugar, quer dizer, há uma movimentação muito antes, né, para entender se vai renovar, se não for renovar, já começa todo um trabalho de buscar alternativas, não é? Com certeza, com certeza. Inclusive, existe um contato grande com os inquilinos, né? Também para entender como eles estão satisfeitos, estão expandindo a operação, estão saudáveis, como é que estão pensando em relação ao Brasil, se é uma multinacional. Existe um contato próximo com os inquilinos, que já ajuda em ter inputs e ter entendimento de como é que é a cabeça dele em relação ao imóvel para o futuro. Alguns inquilinos falam em expansão, alguns inquilinos comentam que estão crescendo no Brasil, então, enfim. Existe uma interação grande com os inquilinos, que acho que é um ponto que já ajuda muito nesse sentido. E outra questão independente disso, a gente está trabalhando, pensando nos imóveis, vendo o que está acontecendo na região, as regiões estão mudando de vocação, quem está vindo para a região, como é que está a situação na região de vacância. Existe um acompanhamento grande de tudo que acontece ali, do ponto de vista dos inquilinos e dos seus negócios, vamos dizer assim, e da região onde os imóveis estão, porque o negócio imobiliário é muito regional, muito o que está acontecendo ali, mudança de zoneamento, o que está acontecendo em volta, terreno do lado, acabaram de lançar um prédio no terreno do lado, vai crescer a parte residencial nessa região, que antes não era tão forte. Enfim, existe um acompanhamento também da parte imobiliária, das regiões, de tudo que está acontecendo em volta. Esse conjunto de contatos com os inquilinos, mais um acompanhamento das regiões, que nos dá, vamos dizer assim, subsídio para ir pensando, tomando decisões, seja das renovações dos contratos, que potencialmente acontecerão com os caras inquilinos, seja de outra situação que nos leve a precisar de um outro inquilino para o imóvel, de uma mudançazinha de vocação no imóvel. Então tem que ter essa proximidade com todos os locatários, né, as empresas, e como você falou, né, quer dizer, o que está mudando na região, né? Uma região hoje atrativa por algum motivo, né, é difícil acontecer, mas no longo prazo, né, pode acontecer uma situação, né, de mudança de rodovia, coisas assim que podem impactar diretamente na qualidade, vamos dizer assim, dessa localização, né? E Fábio, então está chegando aqui na parte final aqui da nossa entrevista. Então, gostaria que você fizesse as tuas considerações finais para a gente encerrar. Maravilha. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de novo. A gente, de verdade, gosta muito dessa interação e de compartilhar o que a gente pensa e um pouco do dia a dia, do bastidor. Eu acho que o mercado está passando um momento muito especial, único, certamente único, de crescimento, de novos investidores. Então, nos agrada muito poder compartilhar. Sim, a gente gosta muito do que a gente faz e a gente faz com muito cuidado, muita dedicação, mas as pessoas estão chegando agora para esse negócio. Muita gente, como você falou, são centenas de milhares de investidores que acabaram de chegar nesse tipo de fundo, nesse tipo de produto. Então, a gente gosta muito de fazer esse trabalho. E, de novo, é importante para todo mundo entender que a gente está passando um momento único, especial desse mercado, que está criando uma alternativa de investimento que não havia para o investidor brasileiro, que é muito boa, é muito eficaz, é ótima do ponto de vista de renda imobiliária, e a gente gosta muito do que a gente faz e do que a gente está vendo no mercado hoje em dia. E o trabalho de vocês também é muito importante para isso, porque realmente é crítica essa educação, esse trabalho dos investidores se informarem, se educarem, entenderem o que é o produto. É um produto extraordinário e muito importante para o longo prazo para os portfólios dos investidores brasileiros, mas precisa ser bem entendido, bem estudado e bem informado. E a gente está aí para ajudar dentro do possível. É isso aí.
Então, tá certo, Fábio. Então, a gente agradece novamente a tua segunda participação aqui no nosso programa, né, e vamos ver, então, depois da terceira edição do fundo, vamos ver se a gente conversa de novo para falar daí das novas edições. Vamos lá, será um prazer. Então, tá certo, Fábio. Então, um grande abraço aí. Então, obrigado a você. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.